Bom dia, pessoal. Eu sou a Fernanda, serei a palestrante do webcast de hoje. Por favor, eu peço que vocês confirmem através do bate-papo se vocês estão me ouvindo, certo? Durante a apresentação, vocês podem ir inserindo comentários, dúvidas, questionamentos através do bate-papo e no final da apresentação, então, eu vou responder para vocês, ok? Bom, pessoal, hoje então o nosso webcast tem o título de Explicando Gestão por Processos. Eu sou Fernanda, analista de processos aqui da CRIO. Tá? Esse é o nosso último webcast do ano, né, do ano de 2012, mas no nosso site vocês podem conferir a agenda para o ano que vem e nós esperamos vocês então também no ano que vem nos eventos promovidos pela CRIO. Bom, começando então o nosso assunto de hoje, acredito que seja importante, antes da gente trazer conceitos de gestão de processos e de processos, a gente falar um pouco sobre a importância da gestão de processos, né? Ou seja, por que as empresas precisam atentar para os seus processos. Muitas vezes deixar uma visão mais departamentalizada, mais funcional, para ter uma visão mais abrangente e sistemática a respeito dos seus processos. Bom, são cada vez mais evidentes, né, as limitações originadas pelo modelo funcional de organização, que está centrado, então, na especialização e na divisão das responsabilidades entre as áreas funcionais. Intensifica-se, né, cada vez mais a necessidade de operar, então, a empresa com flexibilidade, né, de uma forma integrada, de uma forma ágil, para atender às necessidades do mercado e também satisfazer e conquistar os clientes. Mas as empresas elas têm encontrado entraves, então, nesse modelo de organização funcional, né, que ainda está bastante presente nas empresas. Assim, um dos principais motivadores para a adoção da gestão de processos é, sim, a superação, né, dessas limitações, das limitações do modelo funcional de organização do trabalho. Bom, ainda, né, melhorar os processos é uma ação básica para conquistar os clientes, né, como eu havia comentado antes, e para satisfazer as suas expectativas e necessidades. A fim de manter um sistema de produção competitivo, é preciso buscar constantemente oportunidades de melhoria, otimizar os processos, descobrir aquilo que pode ser melhorado nos processos, né, e nas operações, a fim de responder, então, de forma rápida às mudanças externas e internas, mudanças econômicas, sociais, culturais, entre outras mudanças. E qualquer organização, seja organizações públicas ou privadas, elas precisam coordenar o trabalho. E essa coordenação, ela depende, sim, da forma como as atividades são projetadas e como os recursos são alocados, né? Ou seja, da forma como o trabalho é gerido no dia a dia, para que as organizações alcancem, então, os seus objetivos. E atendendo a essa necessidade, a gestão de processos traz um maior entendimento sobre a forma de trabalho da empresa, pelos funcionários, né, também traçando uma visão homogênea, melhora o fluxo de informação, otimiza o trabalho, né, através da padronização, que cria, então, um referencial de conformidade, né, uma base de qualidade, né, e dá aos gestores mais conhecimento sobre as empresas através de indicadores e outros sistemas de informação. Também se tem, hoje, já um reconhecimento de que empresas que gerenciam seus processos, elas são mais eficazes na resolução de problemas. Pois elas têm um maior conhecimento sobre as operações. Quando ocorre um problema, elas já sabem exatamente aonde elas precisam atuar para resolver, então, a falha, a não conformidade. Ou seja, elas possuem um padrão e uma documentação de base, né, além de indicadores que informam os resultados e a performance dos processos. E, claro, a gestão de processos ela é indispensável para aquelas empresas que estão implementando sistemas integrados. Isso porque é preciso conhecer o relacionamento entre os seus processos para mapear, então, o relacionamento entre os sistemas adotados.
Né? Se diz que um processo automatizado, de forma errada, ele vai executar mais rapidamente erros, né? Ou seja, a gestão, o acompanhamento e o monitoramento dos processos vão impactar no desempenho organizacional. Bom, mas de onde vem, então, essa necessidade de gestão de processos, né? A gente pode dizer que as ações para a melhoria dos processos organizacionais, ela entrou em pauta na administração científica, onde o foco estava na melhoria das operações de produção. Né? Adam Smith, no seu livro A Riqueza das Nações, ele descreve que, ao analisar os modos de produção em uma fábrica de alfinetes, ele observou que a especificação de etapas, né, as suas designações a trabalhadores especializados aumentava significativamente a produtividade. A prática de gestão na área industrial, ela foi norteada basicamente pela administração científica, onde Taylor trabalhou focado na melhoria da produção através da aplicação de métodos científicos, de métodos experimentais, como a observação do trabalho, a padronização, análise de métodos, né, treinamento, etc. Porém, se formos observar um período ainda anterior à era industrial, né, as pessoas elas eram responsáveis pelo processo global da produção. Quando ainda eram os artesãos responsáveis pela produção, né? Ou seja, a divisão do trabalho, ela proporcionou melhorias de desempenho, mas provavelmente ela foi muito radical na separação entre processos, né, e organizações. O segundo paradigma relacionado à gestão de processos está associado ao sistema Toyota de produção, quando passou-se novamente a considerar o processo em uma grande unidade de análise. Esse sistema ele ganha força com os resultados apresentados, né? E pela inovação ao comprovar que é possível operar sim com flexibilidade e garantir a produção em larga escala, o que muitas vezes é considerado como aspectos excludentes, né? Bom, dentro do sistema Toyota de produção, é preciso ter atenção, então, à contribuição de diversas técnicas, né, como o modelo de controle da qualidade total, a troca rápida de ferramentas, implementação de dispositivos anti-falha, né, os princípios do just-in-time e da manutenção produtiva total. Nas décadas de 70 e 80, em que o modelo japonês ganha forma, em paralelo, inicia-se na Alemanha estudos relacionados à automação e informatização dos processos de negócio. Ou seja, a gestão de processos ela passa a ter, então, um apoio tecnológico que vai agilizar a evolução dos paradigmas de gestão. E no início dos anos 90, a consolidação da tecnologia entre as diversas práticas adotadas pelas empresas. O que ocorreu foi que a sofisticação das tecnologias ela intensificou, então, a implementação da gestão de processos e também ampliou a capacidade de geração de resultados com esses métodos. Bom, analisando, então, essa evolução, né, da melhoria de processos para a gestão de processos, a gente pode perceber que há diversas disciplinas que contribuíram para esse, vamos dizer assim, pacote de gestão de processos. Então, a administração científica, ela trouxe ganhos, né, como o aumento da destreza dos trabalhadores, eliminação de desperdícios, de não produção, eliminação de tempos de produção. Também foram criadas ferramentas e equipamentos para a execução individual das tarefas. Mas ela também teve desvantagens, né? Então, a desvantagem está no aumento da complexidade da operação como um todo, né? Uma vez que foi dificultada a coordenação do trabalho. E a administração científica ela contribui para a gestão de processos com a definição de atividades e seus detalhamentos, né? Ou seja, salienta a importância de definir a atividade, definir o seu responsável, identificar, né, os materiais e as ferramentas que são utilizadas, identificar como e quando as atividades são realizadas, e com esse conhecimento se torna possível, então, padronizar e registrar o conhecimento. Já o sistema Toyota de produção, ele propõe que as melhorias sejam realizadas nas redes de processos e operações. E traz também como benefício o entendimento do conceito de perdas, né, que fortalece, então, a busca de melhorias nos processos, através da busca pontual, né, em uma operação específica.
Já o conceito de sistema de gestão da qualidade contribui com a aplicação de ciclos amplos de melhoria, que são os ciclos chamados PDCA, né, de planejamento, execução, controle e ação. Ainda, as técnicas de melhoria baseadas em processos, elas foram difundidas através das práticas como o controle estatístico, certificação nas normas ISO 9000, diversas premiações como o Prêmio Nacional da Qualidade, entre outros. Bom, a reengenharia de processos, a gente pode atribuir, né, então, a lógica de entender e melhorar os negócios através das mudanças nos processos. Foi uma iniciativa, né, desafiadora, né, de redefinição de regras de negócio, ou seja, romper com culturas organizacionais já ultrapassadas e reprojetar as organizações. E, por fim, a teoria das restrições utiliza o conceito de processos associado à identificação de restrições, ou também chamados, né, gargalos. Com a identificação da restrição de um processo, que corresponde, né, ao ponto de menor taxa de fluxo, ao ponto crítico do processo, é possível atuar sobre ele e melhorar todo o sistema. Mas, para identificar a restrição, é preciso ter uma visão de todo, ou seja, a visão sistêmica do processo. Portanto, todos esses conceitos, né, que eu expus aqui para vocês, de uma forma, claro, bastante resumida, contribuíram para a metodologia de gestão de processos, né, com a identificação de atividades e operações, com a padronização de procedimentos, pela busca de oportunidades de melhoria, busca da eliminação de perdas dos processos, desenvolvimento de ciclos de melhoria contínua, redefinições e mudanças, né, e também identificação de restrições do processo. Mas então, né, visto as disciplinas apresentadas no slide anterior, né, a gente pode já chegar a uma definição do que é BPM. Então, a gente pode entender BPM como uma metodologia de gestão que tem os benefícios ampliados com o auxílio da tecnologia para implementação. A definição de BPM no livro BPM, The Third Way, né, como a gestão de um conjunto de atividades colaborativas e transacionais que são dinamicamente coordenadas do início ao fim, agregando valor ao cliente. Bom, o fato é que BPM, sim, ajuda as empresas a tirarem vantagens competitivas dos seus processos, ajuda as empresas na identificação de oportunidades de melhoria através de indicadores de desempenho e também do acompanhamento de resultados. Mas para entender o que é gestão de processos de negócio, é preciso também entender o que são processos. Então, a gente pode entender os processos como fluxos de materiais, de informações, de capital, conhecimentos, ideias, né? Como fluxo de trabalho, né? Uma sequência de atividades que vão receber inputs, entradas, que vão ser transformados e vão gerar outputs, ou seja, saídas. Ou ainda buscando uma referência, então, na norma ISO 9001, que se baseia na gestão de processos organizacionais, a gente pode entender os processos como um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que vão transformar, então, insumos em produtos. Nós vamos ter, então, no processo as entradas, como eu comentei antes, podem ser ideias, podem ser materiais, matéria-prima, etc. Vamos ter ferramentas, técnicas, sistemas e pessoas que juntos vão, então, transformar essa entrada em uma saída através do que a gente pode dizer de sequência de operações e atividades que vão constituir, então, o nosso processo. Esse é um conceito bastante importante, porque se assume que em um processo há algum tipo de transformação, que terá que, sim, agregar valor, né, ao produto entregue ao cliente. Ou seja, se espera que as atividades e as operações que compõem o processo assegurem a necessidade e a expectativa apresentada pelo cliente. E a gente conclui, então, que todo processo vai gerar necessariamente um produto, que todo produto ele é resultado de um processo. E esse produto pode ser um bem, como um carro, aparelhos eletrodomésticos, roupas, etc. Mas também pode ser, por exemplo, a aprovação de crédito pelo banco,
a contratação de plano de saúde, a matrícula em algum curso, não necessariamente bens materiais. E nesse próximo slide, então, eu trago para vocês alguns exemplos de processos, né, que vocês podem se identificar com alguns processos colocados aqui nessa tela. Bom, administração geral, a gente tem processo de planejamento estratégico, de desenvolvimento de lideranças, de gestão de contratos, gestão de contas, de fornecedores. Na manufatura, né, gestão da qualidade, planejamento de capacidade, suprimentos. No marketing, a gente vai ter processos, por exemplo, de definição de preços, de planejamento de propaganda. Processos educacionais, de treinamento e capacitações, inscrições em cursos, né? Processos financeiros, de orçamento, de planejamento de investimentos. Vamos ter ainda, por exemplo, processos na área de recursos humanos, né? Processos de admissão de pessoas, processos de solicitação de férias. Ou seja, a gente pode perceber que as nossas empresas, elas são sim compostas por processos, elas são resultado, né, dos processos que são executados no dia a dia. E os processos, eles estão relacionados a outros elementos conceituais. Ou seja, eles estão relacionados com a estratégia organizacional, né, ou a perspectiva a longo prazo que vai orientar o trabalho gerencial e operacional no dia a dia. Ou seja, os processos, eles precisam estar alinhados com a estratégia da empresa, com a estrutura organizacional que impacta na coordenação entre as áreas, impacta na divisão do trabalho e na relação de responsabilidades. Os processos também se relacionam com a tecnologia através da implementação de sistemas de gestão e de automação de processos. E também indicadores de desempenho, né, informações, conhecimentos que vão permitir realizar a gestão a partir do seu acompanhamento. Então, os processos, eles devem ser utilizados para a definição de indicadores, que estão ligados, então, à eficiência, ao rendimento, à utilização de recursos pelos processos. E os processos, né, eles também estão ligados às mudanças culturais, sociais e profissionais. Muitos de vocês vão concordar que a gente pode perceber, então, que o avanço, né, da tecnologia faz com que os profissionais se dediquem a tarefas de natureza mais complexa. E é uma forte tendência para a automação, então, das atividades operacionais. E, por fim, o desempenho organizacional está cada vez mais ligado ao desempenho dos processos de negócio. Bom, visto que são processos e os demais elementos que estão associados, é preciso traçar uma forma de gerenciar todo esse sistema, toda essa complexidade. Portanto, a gente pode definir que um processo extremamente importante é justamente o processo de gestão de processos. Porque sim, o BPM é uma metodologia de gestão que pode ser aplicada na empresa através de um processo gerencial. Então, nesse slide eu trago as principais etapas desse processo que, claro, elas podem ser ainda desdobradas. Então, a primeira etapa, né, seria então a identificação dos processos. Identificar quais são os processos que constituem a minha empresa, priorizar esses processos, classificar esses processos. O mapeamento e a modelagem são a próxima etapa. E cabe observar que o mapeamento difere da modelagem quanto ao seu objetivo, já que o mapeamento de processos é a identificação das etapas de um processo, enquanto a modelagem é a construção, então, de um modelo, né, de uma lógica, de uma coordenação das tarefas. Há ainda a implementação dos processos, que podem estar, então, apoiados ou não por tecnologia, e a divulgação da documentação e normas relacionadas aos processos por toda a organização. E, por fim, não necessariamente o fim de todo o ciclo, né, o acompanhamento e o monitoramento dos processos com foco na identificação de novas oportunidades de melhoria. Assim, a gente reinicia, então, o fluxo de gestão de processos, promovendo o ciclo de melhoria contínua na mesma lógica do ciclo PDCA.
Bom, falando ainda na implementação, né, nesse processo de gestão de processos, muitas empresas optam pela adoção do escritório de processos. Uma forma de adoção, né, do escritório de processos se dá através da criação de uma área de apoio, que vai ter como objetivo promover o entendimento dos processos, divulgar normas, estabelecer essas normas e padrões de operação, e identificar e desenhar os processos da empresa, né? Ou seja, a gente pode definir então que o escritório de processos, ele é uma unidade relacional, né, coordenadora, que vai ser responsável por definir os métodos e as ferramentas para o gerenciamento dos processos da organização. Bom, como eu já comentei também, né, a importância da gestão de processos, a implementação, né, da gestão de processos pode ser apoiada ou não por tecnologias. Mas a implementação, com o uso de sistemas, ela vai amplificar, então, os benefícios obtidos com o BPE. Para a implementação dessa metodologia, há sistemas específicos, que são denominados, então, BPMS. O BPMS ele pode ser entendido como um conjunto de instrumentos que busca a melhoria do sistema de gestão e contribui, então, para a implementação do BPM. Possibilita a modelagem, né, a disponibilização e a gestão dos processos de negócio de uma forma mais ágil, interliga os processos das pessoas, gerencia a transformação e o acesso à informação, né, e orquestram o fluxo do processo, facilitando a coordenação do trabalho, proporcionam uma completa visibilidade e controle aos gestores através de relatórios de desempenho e indicadores gerados automaticamente e dão todo o apoio, então, na implementação dessa metodologia. Bom, pessoal, já encaminhando essa apresentação para o fim, né, eu trago para vocês alguns cases de sucesso que foram premiados internacionalmente pela WFMC, que é uma organização que promove o BPE. São cases premiados aqui na América Latina. Vocês podem encontrar mais informações desses cases no nosso site, mas eu vou trazer para vocês alguns benefícios que foram obtidos pelas empresas, então, que adotaram o Orquestra e adotaram a gestão de processos. Bom, em 2005, a CRIO e a Unisc, que é a Universidade de Santa Cruz do Sul, né, aqui do Rio Grande do Sul, receberam a medalha de prata pela automação do processo, encaminhamento dos projetos de pesquisa e extensão. Com o projeto, foi possível obter uma maior transparência do processo, uma agilidade e, principalmente, o respeito aos prazos estabelecidos e definidos, né? Em 2008, a CRIO conquistou o mesmo prêmio com o Inmetro, sediado no Rio de Janeiro, com a automação do processo de acreditação de organismos de certificação. A acreditação é um processo de auditoria que atesta que um determinado organismo ele possui competência técnica para a realização de atividades de certificação no mercado brasileiro. Ou seja, é um processo bastante importante, né? Em 2010, nós fomos premiados com medalha de ouro, né, junto com o nosso parceiro, a BPM Soluções, em um projeto de automação de processos realizado pela Unimed Porto Alegre, que é uma cooperativa médica, né. Esse processo trabalhado foi o de gestão de contratos, né, que envolve contratos comerciais, de vendas, de fornecedores da área juridical. E com esse projeto, foram obtidos ganhos com o controle dos prazos, datas de vencimento dos contratos, garantia na obtenção de todas as aprovações necessárias. Por exemplo, na mudança de uma determinada cláusula do processo, do contrato, passava por diversas aprovações que eram necessárias. E em 2011, né, o Prêmio Prata foi conquistado com o nosso parceiro HR Consultores em um projeto no Grupo Hospitalar Conceição, que é um dos mais importantes do país no atendimento pelo SUS. O trabalho foi realizado, então, no processo de compras públicas, que gerou uma redução de custos, uma eliminação na tramitação do papel, né? Ou seja, tem também uma questão de benefício relacionada ao impacto ambiental, né, que se gera com os processos.
E uma maior transparência. Hoje as informações dos processos de compras estão disponíveis no site do grupo hospitalar, por exemplo. Bom, e entre esses benefícios que eu comentei obtidos com o case, né, de forma geral, são alguns benefícios da gestão de processos, né? A otimização e evolução dos processos, ou seja, é importante salientar que a gestão de processos ela segue um ciclo de melhoria contínua, onde sempre se obterão novos ganhos, né, com o acompanhamento e monitoramento dos processos. A redução de custos dos processos, seja pela eliminação de papel, pela redução de prazo, né, pela alocação correta de recursos, né, alocar de forma, enfim, poder mensurar de forma quantitativa os recursos e alocar esses recursos aos processos, redução de tempos dos processos, um aumento da qualidade, um maior controle dos aspectos de qualidade das atividades e operações, e, consequentemente, né, um aumento da satisfação dos clientes e tornando a empresa ainda mais competitiva, então, no mercado. Essas são algumas referências que foram usadas para esse material que eu estou apresentando hoje para vocês. São algumas leituras onde vocês encontram referências a respeito da gestão de processos e são recomendadas também pela CRIO. Certo? Outras indicações de leitura, vocês podem acessar o blog da CRIO, né, e lá vocês vão ter mais algumas referências. Bom, pessoal, eu agradeço a presença de vocês, né, nesse webcast. É o último webcast do ano, fechando 2012, como eu comentei no início da apresentação. Eu espero ver vocês aí no ano que vem, então, nos próximos eventos promovidos pela CRIO, né. Vou abrir aqui um espaço para perguntas, vou receber as perguntas pelo bate-papo. Se alguém quiser fazer uma pergunta por microfone, é só solicitar o microfone e a gente abre o áudio, então, para vocês. Certo? Muito obrigada. Bom, eu recebi aqui uma pergunta, né, que é a seguinte: saberiam informar um sistema para que as empresas de pequeno porte possam utilizar para uma melhor coordenação dos processos? Eu recomendo que vocês acessem o site da CRIO, né, e conheçam um pouco mais a respeito do Orquestra, né. Hoje, realmente, não apresentei tanto o Orquestra para vocês nessa apresentação, não era o objetivo do webcast, mas lá vocês vão ter mais informações a respeito desse sistema de automação, que é o sistema, então, elaborado pela CRIO, né, e ele é adequado para empresas tanto de pequenos portes como, enfim, grandes empresas. Ele se adapta bem às diferentes realidades. Não sei se mais alguém tem perguntas. Bom, tem mais uma pergunta, então, né? Qual o principal desafio na implementação de um processo? Bom, eu acredito que o principal desafio, vamos dizer assim, na implementação da gestão de processos está nos desafios culturais da empresa, né? Porque as empresas, elas estão, sim, acostumadas no seu dia a dia a gerenciar muito mais as operações e atividades, e há, então, na implementação da gestão de processos, uma mudança de paradigma, uma mudança cultural forte, né? Então, é preciso sempre, nesses projetos de implementação, envolver todos os usuários, envolver todos os funcionários na definição dos processos, para que todos se sintam, então, parte, né, sintam que estão construindo essa nova visão da empresa por processos, né, gerindo, então, os seus processos. Há mais uma pergunta, então, né, se existe um tempo médio ou máximo para que um processo automatizado entre em funcionamento. Isso depende muito.
depende do processo, da complexidade, do ambiente, né, em que se está trabalhando, da maturidade da empresa a respeito dessa metodologia de BPM. Mas, em média, a gente costuma ter aqui como parâmetro, né, de que um processo simples, com poucas tarefas, com alguns campos no formulário, enfim, por exemplo, de 10 a 15 tarefas, 10 a 15 informações necessárias para o processo, que não envolva customizações ou integrações com outros sistemas, eles levarão, em média, 30 a 45 dias para entrarem em produção. Ou seja, as pessoas que automatizam seus processos com ferramentas de BPMS, sim, elas obtêm um ganho rápido, né, desse projeto, um retorno muito rápido. Isso é uma das principais características dos projetos de automação de processos com BPMS. Pessoal, eu peço que no fim da apresentação, do evento, vocês respondam ao questionamento, né, a uma pesquisa de satisfação, enfim, é muito importante a opinião de vocês. Também vocês têm ali possibilidade de recomendar novos temas para os webcasts, a gente sempre avalia essas sugestões de vocês, né? Então, para o próximo ano também a gente poder fazer eventos que estejam aí bastante alinhados com as necessidades de vocês. O contato, vocês também podem ter mais informações no nosso site, tá? E até a próxima, então.